Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus. Estou muito feliz por essa oportunidade que Deus tem nos dado. Sou grato a Deus. Sou grato ao pastor por esta oportunidade e esta honra de mais uma vez estar aqui com os irmãos. Já tive aqui uma vez. E o Deus que se manifestou naquele dia se manifestará de forma dobrada nessa noite. Amém? Queremos parabenizar a mocidade. Que Deus continue abençoando a cada um. Mas eu peço que você abra sua Bíblia comigo no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Atos capítulo 16, versículo a partir do 25. Quem achou, diga eu vou para o céu. Quem não achou, diga eu também vou. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro e trêmulo se prostrou entre Paulo e Silas, e tirando-o para fora disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Amém? Se possível, coloque a sua Bíblia no seu assento. Deixe a sua mão bem livre. Pegue na mão do seu irmão. Pegue na mão da sua irmã. Porque o Espírito Santo de Deus está aqui nessa noite. E se tem alguém mais interessado em se manifestar nessa festa, é o próprio Espírito de Deus que quer encher a tua vida. Ore comigo assim: soberano Deus, eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, essa é a tua igreja, Senhor. A tua igreja levanta a voz em oração, porque nós cremos no poder da oração e sabemos que tu estás aqui. Ó Espírito de Deus, eu louvo a ti, Senhor, porque aqui é mais um ambiente onde o Senhor tem liberdade de operar e onde o Senhor tem liberdade de se manifestar. Venha batizar com teu Espírito, Jesus. Venha curar aos enfermos, Pai. Prepare o coração da sua igreja para ouvir e receber a tua palavra, que vai alimentar e sacudir a nossa alma na noite deste dia. Comece a encher os crentes, Senhor. Comece a renovar os crentes, e que o teu poder seja manifesto e venha impactar a nossa vida nesta noite. Em nome de Jesus Cristo, a igreja senta adorando ao nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Graças a Deus por tudo que Deus ele já tem falado em nosso meio, através dos hinos louvado. Eu não quero tomar muito tempo, não quero ser enfadonho aos irmãos, mas eu quero chamar a atenção dos irmãos, para os irmãos entender aquilo que Deus ele colocou no meu coração. Eu meditava na palavra do Senhor e pedi a Deus uma palavra para esta noite, pois os irmãos sabem que é muito fácil, muito difícil e muito cansativo para nós que pela misericórdia temos pregado todos os dias, e no meio de tantas noites em púlpitos diferentes, eu tive meditando e observando que a vida de um missionário e a vida de uma missionária, a vida de um homem de Deus e a vida de uma mulher de Deus, seja jovem, seja velho, seja adulto, seja criança, porque Deus ele não procura idade, Deus ele procura um coração aberto e disposto para dar liberdade à sua presença, para se manifestar. E nessa noite eu sinto o céu aberto, eu sinto o clima e o ambiente transformado pela presença do Espírito de Deus, porque aqui está um povo que dá liberdade a Deus, aqui tem um povo que dá espaço para o Espírito de Deus ele se manifestar. Olhe para o irmão do seu lado, olhe para a irmã do seu lado e diga para ele assim: Deus é Deus de mistério, Deus ele é Deus de mistério. Nessa noite Deus ele tem um mistério diferente e um
rolo muito profundo para desenrolar na tua vida. E eu começava a observar a história do apóstolo Paulo, e Deus trazia ao meu coração que existe uma diferença muito grande de muitos missionários. Porém, antigamente, hoje ou no futuro, os missionários passarão por dificuldade. E eu começo a observar no texto que li. Eu quero explicar e mostrar para os irmãos o contexto, para que ninguém arrume um pretexto contra o texto que li. Mas eu acho muito lindo quando o apóstolo Paulo, nas suas cartas, começa a nos explicar a sua vida missionária, e ele deixa muito claro que o Espírito do Senhor era sobre a vida dele. Eu logo entendo que é um homem de Deus, um jovem de Deus, uma moça de Deus, um rapaz de Deus que deseja fazer a obra missionária. Primeira coisa, o Espírito do Senhor tem que estar sobre a sua vida. Aqui tem moço de Deus, aqui tem moço de Deus, aqui tem moço de Deus, cheio do Espírito e da revelação de Deus. Mas eu acho muito lindo quando eu faço uma parêntese e comparo a vida do apóstolo Paulo e o seu ministério terreno com a vida de Jesus Cristo. Eu quero dar uma demonstração bem simples para que você entenda. Jesus Cristo, quando ele passeava aqui na terra, ele fazia questão de reunir o seu povo, de reunir os seus discípulos e mostrar para ele a verdade acerca do Espírito que estava sobre a sua vida. Jesus, ele fazia as suas reuniões com o apóstolo Paulo e começava a lhe dar os ensinamentos. E uma das reuniões mais belas e mais profunda que eu encontro, embora o que era para Mateus, Deus não dava para Marcos, embora o que Deus dava para Marcos, Deus não dava para Lucas, e o que Deus dava para Lucas não vinha sobre João. Mas eu acho muito lindo quando em Mateus, Jesus reúne os seus discípulos e começa a fazer interrogações na sua intimidade com eles, e dizendo: olha, o que é que estão dizendo por aí, meu filho, que eu sou? O que é que o povo pensa de mim? E um dizia: Senhor, estão dizendo por aí que tu és João Batista, outros dizem por aí que tu és o profeta Elias. Ele disse: deixa o povo para lá. Eu logo entendo que Jesus estava se sentindo sozinho. Eu logo entendo que Jesus, ele estava angustiado. E vocês que se dizem ser tão amigo meu, que se dizem me conhecer tão de perto, o que é que vocês pensam de mim? Pedro se levanta e diz: eu sei, Senhor, que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus olha para Pedro: eu também digo, Pedro, que sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e a porta do inferno não prevalecerá contra ela. Jesus é o dono da igreja. Jesus é o dono da igreja. O homem faz missão, mas o dono da chamada ainda se chama Jesus, que se responsabiliza pelo teu ministério e pela tua história. Eu entendo quando o apóstolo Paulo, em muitas amarguras nas missões, ele começa a mostrar para o povo que a vida de um homem de Deus, que a vida de um missionário chamado pelo Espírito, escolhido pelos olhos de Deus, que toca o coração do seu Pai, ele começa a explicar que não é só de bênção, que não é só de aparência, tem as suas provações, tem as suas dificuldades. Mas Paulo, ele começa a apresentar quando seus amigos se encontram ausentes. E eu logo entendo quando Paulo, ele escreve a sua carta aos Romanos, no capítulo 8 e no versículo 18, nos dando uma certeza da vitória. Ele diz: olha, porque para mim eu tenho por certo, eu tenho certeza que as aflições desse tempo presente não são nem para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Eu acho muito lindo quando Paulo resolve, na sua intimidade de homem, embora tendo a sua chamada, ele começa a escrever para Timóteo, em 2 Timóteo capítulo 4, a partir do verso 15, ele começa a dizer: olha, Timóteo, em outras palavras, eu me sinto só, Timóteo. Todos aquele povo que me esperava, todo aquele povo que me abraçava quando me via pregando para as multidões, me desampararam. Agora que eu estou prestes a ser julgado, todos eles me desampararam e me viraram a costa. Mas eu tenho uma convicção, Timóteo, qual? O Senhor, ele me assistiu e fechou a boca do leão. Ah, bless me. Olha, escuta isso aqui. Deus manda dizer para você, logo no começo dessa mensagem: ainda que ninguém te entenda, Deus, ele te chamou. Ainda que ninguém te aceite, Deus, ele te escolheu. Ainda que todos te virem as costas, Deus diz: eu estou te vendo, eu estou te vendo, eu estou te vendo. Estou investido em você, e Deus vai se responsabilizar pela tua vida e pela tua chamada, irmão. Mas eu acho muito interessante, e aprendo que na chamada de Paulo,
a primeira coisa que ele precisava era de autoridade de Deus. Olha para o teu irmão, olha para ele, só para ele não cochilar, e diz para ele assim: olha, nessa noite, diga para ele, diga: nessa noite você vai sair daqui revestido de uma autoridade tão grande, tão grande, tão grande, que os demônios que habitavam e queriam perturbar na tua casa, quando você colocar o pé no teu bairro, das esquinas vão começar a bater em retirada, porque há fogo de Deus na tua vida, há fogo de Deus. Só quem quer fogo, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. Deus vai te dar autoridade, fogo e a ousadia do Espírito.